Olá, queridas! Deixa eu contar pra vocês uma coisa sobre a escolha da maternidade. Se você tá aí super na dúvida pra qual maternidade que você vai, se você talvez não tenha muitas opções porque o plano de saúde não te dá muitas opções, ou talvez ainda você não tem plano de saúde, queira pagar numa maternidade particular, ou ainda vá para uma maternidade pública. Como que tudo isso funciona? Como que é essa logística da vida pra ter um bebê nesse mundo, nesse país? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que você quer? O que você espera da maternidade? Tem maternidades que tem uma hotelaria maravilhosa, que tem ali vários luxos, inclusive, várias coisas para você escolher, cardápios e tudo mais, mas não tem uma assistência legal do seu parto. É uma maternidade que talvez colocaria mais riscos do que te daria uma experiência boa de parto. Ou você quer uma assistência de parto de qualidade. É isso que a gente precisa de pensar também. Quando a gente pensa em relação a uma qualidade de parto, qualidade na assistência, a gente precisa de conhecer o perfil dessa maternidade. O que ela tem, qual é a taxa de cesariana, de parto normal dela também. Inclusive, conto pra vocês uma coisa aqui, que até as taxas da maternidade, elas já não são confiáveis mais. Porque a taxa da maternidade não é sobre a maternidade, é sobre a assistência que existe dentro daquela maternidade. Mas existem muitas assistências particulares dentro das maternidades. Ou seja, pode ser que seja parto com plantão, pode ser que seja parto com médico particular, e a estatística da maternidade é a mesma, ela não muda. Então, é um ponto aí pra gente poder pensar também. Outra situação é você entender o tipo de parto que você quer. Você quer um parto normal, você quer uma cesariana, você quer que tipo de assistência, né? De novo aí você tá pensando. A gente tem as maternidades referências em Belo Horizonte, atualmente são duas. E muitas vezes tem vários médicos aí que ficam falando assim, vai pra maternidade X porque lá tem CTI materno. Um detalhe muito importante que vocês precisam de pensar sobre isso é que quando falam pra vocês que tem CTI, se você é uma mulher, na verdade qualquer situação, tô generalizando, tá? Existem particularidades. Ter ou não ter um CTI, qual a diferença vai fazer essa informação? Assim, preciso ter cautela para falar sobre isso para vocês entenderem melhor também. A gente tem em Belo Horizonte Sofia Feld, 1.100 partos no mês. Não tem CTI materno. A gente tem outro hospital em Belo Horizonte, que tem aí 300, 400 partos por mês, que tem um CTI materno, tem uma alta taxa de cesariana, e tem muitos relatos de morte materna, mas a mídia não pode falar sobre isso. A gente tem que ter cuidado com essas falas, a gente tem que ter cuidado com essas estatísticas, a gente tem que ter cuidado com essas escolhas, a gente tem que ter cuidado com várias coisas. Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui é, quando vocês escolhem uma maternidade, na verdade começando pela via de parto, quando vocês escolhem um parto que traz menos riscos pra vocês e pro bebê, a gente já ganhou um ponto. Quando vocês escolhem uma maternidade que entende essa escolha e que participa dessa escolha junto com você, a gente já ganhou 2 pontos. Quanto mais intervenção a gente tem nesse processo do parto, maior a chance de complicar alguma coisa. A gente tá mexendo, é aquela coisa, né? Se tá ganhando, o time que tá ganhando, a gente não mexe, não é assim que fala. E quanto mais intervenção a gente tem, mais complicações a gente pode ter. Claro que existem partos que a gente precisa de intervir, como por exemplo uma indução de parto, como por exemplo iniciar um soro, como por exemplo, enfim, tem algumas situações. Mas essas intervenções, elas devem ser de forma consciente e com uma indicação certa para ela acontecer. Eu vou ligar um soro aqui só para poder andar mais rápido. Isso não é uma indicação certa de usar um soro. E aí você pode ter umas complicações nesse decorrer. Eu vou induzir o parto aqui porque tá chegando Natal, Páscoa e eu não quero estar acompanhando essa paciente nesse dia, eu vou induzir o parto dela. É uma intervenção imensamente desnecessária. Quando a gente escolhe uma maternidade que participa dessa intenção com vocês, a gente já tá ganhando o jogo, né? E as intervenções a gente vai vendo ali de acordo com o que realmente precisa. Isso eu tô falando numa situação que você não tem equipe, que você não tem enfermeiro, que você e o seu plano de saúde. Você ou o hospital público. É isso que eu tô querendo dizer. Quando a gente envolve equipe, quando a gente envolve enfermeiro obstetra nessa situação, a gente tem aí algumas situações que a prevenção da complicação é imensamente maior. Primeiro, a começar do pré-natal. E o enfermeiro obstetra, ele é aquela pessoa que vai avaliar o pré-natal junto com o médico. Inclusive, o enfermeiro obstetra pode fazer pré-natal também, mas a gente não pode fazer pedidos pelo plano de saúde, enfim, porque os planos de saúde ainda não credenciam a gente. Então, é bom a gente fazer isso em conjunto. Quando a gente faz esse conjunto, já tem menos risco associado para a mãe e para o bebê. Você está sendo avaliada, você está sendo bem acompanhada. Só de diminuir esse risco no pré-natal, a gente já ganha muito tempo e uma experiência muito melhor no parto. Pensa no iceberg. Quando a ponta do iceberg, né? O iceberg é assim. A ponta do iceberg é aqui. Isso daqui, aqui embaixo, é o pré-natal. A ponta do iceberg é o parto. Qual que é mais importante aqui, gente? O pré-natal dessa mulher. É onde a gente gerencia riscos. É onde a gente fala o que a gente precisa de fazer, o que não precisa, onde a gente coloca um limite para acontecer o parto, ou não precisa de colocar medicamentos, enfim, para mãe e bebê ficar bem. O parto, ele também é imensamente importante, mas é onde a gente vai gerenciar os riscos daquele momento. O que a gente pode fazer naquele momento. Se você está numa maternidade extremamente intervencionista, ou que não vai apostar no que é melhor para você, no que é melhor do seu bebê, isso, quando eu falo isso, eu quero dizer parto normal. Mas para não ficar falando isso o tempo todo. No melhor para você e no seu bebê, ela vai intervir mais. Intervir mais é mais riscos. São mais complicações, mais chance de você ir para um CTI. A realidade é essa, seja ela dura ou não de ouvir.
Quando você quer, se você escolher uma cesariana, também tudo bem se você escolher esse tipo de parto. Mas então vamos pensar numa maternidade que vai conseguir te receber ali no pós-parto, que vai conseguir fazer essa cesariana ali no melhor momento, com as intervenções necessárias naquele momento, que vai conseguir retirar o bebê de uma forma correta, a pediatria vai conseguir atender o seu bebê, vai colocar ele no colo em seguida, né? Tem todo aquele respeito da hora de ouro, amamentação, que é bom pra você, é bom pro seu bebê. Inclusive eu falo muito disso no curso de amamentação e cuidados com o bebê, mesmo que seja parto normal ou cesariana, eu coloco muito assim, o que é bom pra você e pro neném ali depois do nascimento. E as escolhas, elas são muito particulares. E eu gravo esse vídeo porque muitas vezes, eu quero ir pra maternidade X, mas fulana foi mal atendida lá. Aí eu vou pra maternidade Y, mas fulana foi muito mal atendida lá. Todos os lugares vai ter alguém pra falar ruim. Todos os lugares. A gente precisa de pensar pra você. Qual é a sua experiência? Sabe por quê? Aquela fulana que tá falando ruim, qual é o conhecimento que ela tem? Qual é o entendimento dela sobre aquilo? Agora você, especialmente você que estiver sendo acompanhada por um enfermeiro obstetra, você já está com um pensamento completamente diferente. Você tem suporte para isso, você tem evidência que sustentam várias coisas. E o seu parto, inclusive, você vai estar como uma profissional com responsabilidade técnica por todo o momento. Desde as primeiras contrações de trabalho de parto ativo até 1 hora depois que seu neném nascer. Esse enfermeiro obstetra vai estar com você. Isso é gerenciar risco, isso é você entender o que você está passando. E isso, quando você junta esse profissional junto com você, gerenciando os riscos, ficando com você em casa por mais tempo, ou mesmo que você passe por uma indução de parto por diversos motivos, esse profissional vai estar com você a todo momento. Você vai estar entendendo o que está acontecendo e a equipe do plantão também vai compartilhar junto com esse profissional as escolhas, as intervenções, o que precisa, o que não precisa. E esse profissional vai estar ali gerenciando junto com vocês. Claro que tem maternidades que são mais propícias para esse profissional. Vamos supor, aí você tem lá um enfermeiro obstetra e vai para uma maternidade que não aceita o enfermeiro obstetra. Você já pode pensar assim, poxa vida, essa maternidade está completamente fora da caixinha. Fora da caixinha mesmo, porque já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde. Tem aquele projeto de parto adequado para maternidades privadas. E até hoje, essa maternidade está batendo na tecla antiga de não aceitar enfermeiro obstetra, doulas e enfim, cá para nós. Já é uma maternidade que está falando muita coisa quando ela fala que não aceita esses profissionais. E aí, para o seu enfermeiro, mesmo que ele consiga entrar dentro dessa maternidade, que já está todo ao contrário de organizações mundiais, a atuação dele dentro dessa maternidade vai ser muito difícil. Aqui na equipe, muitas vezes a gente consegue dar uma rebolada, consegue conversar, consegue mostrar, né, o A mais B e tal, mas fica um parto completamente mais intervencionista, é um parto que, enfim, não é o que a gente sabe fazer o de melhor. Agora, quando você vai para uma maternidade que está entendendo o que você quer, seja você com enfermeiro obstetra ou não, tendo enfermeiro obstetra, você tem uma pessoa ali o tempo todo gerenciando seus riscos, escutando o coraçãozinho do bebê, a segurança do seu parto, além de já ter te preparado, você e seu acompanhante, para viver esse processo nessa maternidade. Quando o enfermeiro obstetra e a equipe dessa maternidade, eles conversam entre eles, em questões de valores mesmo, né, de conceitos, tudo acontece da melhor forma para você e para o seu neném. Resumindo, o que eu quero dizer, a escolha da maternidade não vai ser eu que vou escolher para vocês que vão escolher. Agora, que meu plano de saúde só me dá a opção dessa maternidade aqui. O que você quer para o seu parto? Essa maternidade X talvez não pode ser a melhor opção para te atender. Mas a gente tem uma maternidade pública que pode te atender muito bem. A gente não precisa ficar preso no plano de saúde só porque você tem plano de saúde. Às vezes o seu plano de saúde não te dá uma sustentação boa porque você quer. Mas você tem aqui, especialmente em Belo Horizonte, um hospital público que é referência nacional. Vem gente de outro lugar para ter bebê aqui. Então a gente precisa de pensar nisso. E sobre a sua maternidade, sobre qual hospital você quer, vamos pensar nos seus valores, vamos pensar no que você quer, o que aquela maternidade pode te dar, quem vai estar com você no momento do seu parto.